Meus queridos irmãos e irmãs, antes de fazer a homilia, gostaria de recordar uma data importante. Hoje, nós comemoramos 65 anos do falecimento de nosso segundo arcebispo, Dom Francisco de Aquino Correia, o famoso Dom Aquino. Então, vamos nesta missa sufragar a alma do nosso segundo arcebispo, o primeiro arcebispo salesiano que nós tivemos, que também assumiu a arquidiocese de Cuiabá como arcebispo, coincidentemente, há 100 anos atrás. Ou seja, com o falecimento do primeiro arcebispo Dom Carlos Luiz D'Amour, em 1921, Dom Aquino começou a ser o nosso arcebispo há 100 anos. Então, esse ano, 100 anos do início do episcopado de Dom Aquino e 65 anos do seu falecimento. E os 65 anos no dia de hoje. O Evangelho nos fala da mulher pega em flagrante adultério que é perdoada por Jesus. Não digo novidade se disser que esse Evangelho é um Evangelho que nos faz cantar a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Mas o que pouca gente se dá conta é a profundidade dessa misericórdia. Vejam, nós não sabemos quem é essa mulher. Historicamente não nos foi dado saber o nome desta mulher. Naquele famoso filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, o Mel Gibson identifica essa mulher como sendo Santa Maria Madalena. Nós não sabemos, o Evangelho não nos diz, e nem a tradição identifica necessariamente as duas mulheres. O que acontece é que, se nós olharmos para o que Jesus fez, Jesus pegou uma mulher que não estava somente sendo condenada ao apedrejamento. Vejam, o adultério, segundo a lei do povo de Israel, era punido com um apedrejamento, com uma pena de morte. Mas, embora hoje nós não tenhamos a pena de morte para os adúlteros, a pena divina continua a mesma, que é muito pior do que o apedrejamento. São Paulo nos recorda: os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Ou seja, morrer apedrejado é nada diante da tragédia de nunca vermos a face de Deus, nunca enxergarmos Deus face a face e sermos jogados no fogo eterno do inferno. Essa é a primeira coisa. Jesus, claro, salvou aquela mulher do apedrejamento, mas muito mais. Jesus salvou aquela mulher do fogo eterno, da condenação do inferno. E não somente isso. Jesus, ao perdoá-la, como faz a todos nós quando Ele nos perdoa, chamou essa mulher para a santidade. Meus queridos, não interessa o seu histórico, não interessa o que você aprontou na sua vida passada. Você pode ter cometido os maiores crimes e as maiores perversões. Você pode até merecer a condenação dos tribunais civis. Se você, porém, arrependido dos seus pecados,
se apresenta diante de Jesus no tribunal da Santa Confissão, no tribunal da penitência. Jesus, quando o sacerdote dá a você a absolvição, e repetindo aquela cena maravilhosa do Evangelho, Jesus diz a você, quando o sacerdote absolve você, Jesus diz a você, hoje, aqui, agora: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ao dizer isso, Jesus está nos convidando à mais elevada santidade. E é aqui que pouca gente se dá conta disto. Nós não sabemos se aquela pecadora que estava por ser apedrejada era Santa Maria Madalena. O Evangelho não nos diz, mas o Mel Gibson achou interessante que fosse a mesma mulher. E sendo ou não a verdade histórica de que sejam as mesmas mulheres, a mesma mulher, uma verdade teológica está lá, e o Mel Gibson está chamando nossa atenção para ela, que é o fato de que uma pecadora que merecia o inferno é chamada por Cristo para ser uma grande santa. Não uma santinha, uma grande santa, das maiores que já houve na história da igreja. Santa Maria Madalena é verdadeiramente uma santa que está nos coros celestes mais elevados. Alguns santos dizem, nós não sabemos se é verdade, que ela estaria sentada no primeiro lugar no coro das virgens. Tal a pureza que ela alcançou com o seu arrependimento. Ou seja, ela, que já não tinha mais a virgindade física, milagrosamente Jesus fez dela uma tal pureza de coração, uma tal limpeza, uma tal bondade de pureza, que ela se assenta no primeiro lugar no coro das virgens. Vejam, novamente, eu não sei se isso é verdade, lá no céu nós vamos descobrir. Mas a verdade teológica, meus queridos, é essa, e é inquestionável, inquestionável. A verdade que eu estou querendo e tentando transmitir para vocês é essa, que não interessa o que você fez. Se você tem um passado tremendo, mas você arrependido, arrependida, verdadeiramente recebeu a absolvição dos seus pecados, no ato em que Jesus dá a você o perdão dos pecados, Ele ao mesmo tempo não somente cura, a graça não somente sana, cura, ela eleva. Existe uma vocação para a santidade. Agora, sendo bem concreto, até aqui acho que todo mundo entendeu o que eu estou querendo dizer. Você, quando confessa, acha lindo e maravilhoso que Jesus perdoa os seus pecados, você que merecia o inferno, agora já não vai mais para o inferno, e isso é uma verdade boa e bonita, mas eu estou querendo dizer é que, não somente isso, você é chamado a ser um grande santo, uma grande santa. E é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. A santidade é para os outros, a santidade é para quem não pecou muito, a santidade é para quem está aí seminovo, que está com o motor mais ou menos 0 km. Agora os grandes pecadores, esses têm que se contentar somente de escapar do inferno. Não! Nós não somos chamados só a escapar do inferno, nós somos chamados a dar a Deus um amor elevado, um amor divino, um amor santíssimo, um amor maravilhoso. Até aqui esse é somente o princípio.
na prática, o que é que nós podemos e devemos fazer? Meus queridos, se você quer ouvir esse chamado de Jesus, de vai e não peques mais, se você quer alcançar o grau de santidade nesta vida e de glória no céu que Jesus reservou para você, eu devo dizer para você uma coisa: nós precisamos caprichar na pureza. Isso é uma das coisas que as pessoas não entendem. Os vários mestres espirituais nos ensinam isso, mas não somente. Eu vejo isso nos atendimentos de confissão e direção espiritual. As pessoas que, embora tenham um passado impuro, ao se converterem, verdadeiramente assumem com uma certa violência realmente a pureza, querem viver a pureza, essas pessoas derrubaram o maior obstáculo que as impedia de progredir na santidade e de fato começam a dar passos de gigantes. Se você é católico de comunhão diária, se você reza e você não vê a sua oração progredir, tem 2 pontos que você precisa examinar a sua consciência, como é que você está agindo. Se você está sendo meticuloso na pureza e na paciência. Hoje eu estou falando da pureza, um outro dia, numa outra ocasião, podemos falar da paciência. Mas essas 2 coisas são realidades que, uma vez que você trabalha isso daí, você começa a dar passos de gigante interiormente. A oração, ela destrava, ela vai para frente. Qual é a miséria? A miséria das pessoas é que as pessoas querem parar de cometer os pecados graves, e isso já é uma coisa boa, mas só querem isso, ou seja, deixam de cometer os pecados graves contra a castidade, pensamentos impuros, consentidos, olhares indecentes, atos sexuais, sozinho ou com outras pessoas, imorais. As pessoas deixam esses pecados graves, mas continua lá embaixo, nas entrelinhas, uma impureza. Sempre aquela frasezinha de duplo sentido, aquela piadinha que você vê que é impura, aquele pequeno sarcasmo, aquela participação numa ironia, numa conversinha suja. Meus queridos, nós precisamos declarar guerra à impureza. Jesus está dizendo para você que cometeu pecados impuros no passado, vai e não peques mais. Mas não peques mais nem mesmo de pequenos pecados veniais ou de imperfeições nesse campo. A pureza é uma coisa que nós não podemos negociar. E nesse ano de São José quer nos dar essa graça. Santos e santas na história da igreja alcançaram uma pureza angelical, como a pureza de São José. Os nossos santos anjos querem nos dar essa pureza. São José quer nos dar essa pureza. Mas nós precisamos primeiro ver nela uma coisa boa, uma coisa bonita, algo desejável. A nossa
sociedade, a nossa cultura colocou na nossa cabeça que caprichar nesse campo da pureza é recalque. Você vai ficar frustrado, você vai ficar recalcado, você está reprimindo os seus instintos. Meus queridos, o amor não reprime ninguém. O amor não é repressão. A pureza é um fruto maravilhoso do amor caridade. Para dar um exemplo assim bem concreto, se você que ama sua mãe não é capaz de ter um pensamento impuro com a sua mãe, não é porque você está sendo reprimido, mas é o amor que impede você a olhar para aquela pessoa como objeto egoísta de uma satisfação venérea. Meus queridos, a pureza, ela brota da caridade e do amor. O olhar de Cristo para aquela pecadora, quando Jesus olhou para a pecadora e disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais, aquele olhar de amor deve ter atravessado a alma daquela mulher, de tal forma que ela nunca mais teve um pensamento impuro sequer, o mínimo desejo. Vejam, nós não sabemos se essa mulher do Evangelho é Santa Maria Madalena, mas se foi, quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena foi ao túmulo. Ela, olhando para o túmulo, encontrou o anjo, e o anjo falou para ela quem que ela está procurando. E ela procurava Jesus. Ela viu um anjo e não se consolou. Nem os anjos foram capazes de consolá-la, porque ela queria Jesus. Agora imaginem uma mulher que, prostituída, se iludia com o afeto e a beleza das criaturas de carne. Agora nem a beleza celeste de um anjo é capaz de consolá-la. Ela quer o seu Senhor. É isso que o amor faz conosco. É isso que o amor faz conosco. Non est qui consoletur eam. Não há quem consiga consolá-la. Não existe. A alma que ama a Deus, ela é pura, porque é cheia de amor, porque é levada pelo amor. Não é repressão, não é recalque, não é frustração, é simplesmente a liberdade de quem ama. Qua libertate Christus liberavit nos. Cristo nos libertou para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, a liberdade de amar. Vamos então pedir a Deus este amor, esta caridade por Cristo, sendo meticulosos na pureza. Saia desse atraso de vida, de querer ficar negociando a pureza. É um atraso de vida. E não faça isso nem por recalques, nem por moralismos, nem por repressão. Faça isso por amor, porque os puros verão a Deus. Haverá um progresso espiritual se você puser abaixo essa barreira que impede de ver a Deus. Assim como os véus que hoje cobrem nesse tempo da paixão as imagens de nossas igrejas e serão retirados, o da cruz na sexta-feira santa e das outras imagens no sábado santo, assim também aqueles que forem puros, lhes será retirado do coração o véu
que os impede de ver a Deus. Vivamos isso, peçamos isto, acreditemos e esperemos no amor.